título da mensagem de hoje é Filho de Jesus ou Filho do Diabo? A meditação está baseada em Atos, capítulo 13, 4 a 11. Farei a leitura na versão chamada Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Diz assim o texto, Atos 13, 4 a 11. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Era o costume deles, primeiramente, pregar nas sinagogas. Tinham também João como auxiliar. Este João aqui é o João Marcos, autor do Evangelho segundo Marcos. Olha o auxiliar, né? De Paulo, de Saulo e Barnabé, que equipe maravilhosa aqui. Então tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Olha o que eles encontraram pelo caminho. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo. Procônsul aqui é um tipo aqui de governador local, né, romano. Então, o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que traduz o nome dele, ou seja, o Elimas é o mesmo Bar-Jesus. Né? Então, o mago Elimas se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, e é bom destacar isso aqui, cheio do Espírito Santo, porque ele vai amaldiçoar o Bar-Jesus. Né? E ele não fez isso na carne, ele não fez isso por conta própria. O texto diz que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? E aí vem a maldição. Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Para a sorte do Elimas, o Bar-Jesus, né? Essa dificuldade foi momentânea. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, que o Bar-Jesus estava querendo desviar da fé, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Que texto espetacular! Barnabé e Saulo, também chamado Paulo, como diz o texto, durante a primeira viagem missionária que realizaram, entre os vários contatos com não cristãos, tiveram então um muito interessante com este falso profeta aqui chamado Bar-Jesus. Nome aramaico, que olha, significa filho de Jesus. A primeira parte do nome, a palavra aramaica bar, pode ser traduzida por filho. E a palavra Jesus, no caso, indicava quem era o pai do indivíduo. Várias pessoas se chamavam Jesus naquela época. Nome equivalente ao de Josué no Antigo Testamento, né? Que lá no hebraico é o Yehoshua, que na verdade nós utilizamos como Josué e no Novo Testamento vem para Jesus. Seu nome era muito interessante, pois a palavra filho também pode significar seguidor. Assim, um filho de Deus, naturalmente, é aquele que segue a Deus. Um filho de Jesus é um seguidor de Jesus. Contudo, este não era o caso daquele homem, quando ligamos o seu nome com o de nosso Senhor Jesus. Ao contrário, ele se mostra um verdadeiro filho do diabo, como Paulo chama, né? Ou seja, seguidor do diabo, pois tentava atrapalhar o avanço da obra de Deus. O administrador da cidade, o governador, equivalente a governador, um prefeito, né, chamado Sérgio Paulo,
descrito no texto como sendo um homem inteligente, chama Barnabé e Paulo para saber deles mais a respeito da palavra de Deus. Contudo, o falso profeta, que também era conhecido pelo nome ou título de Elimas, que significa sábio, e pode estar apontando para uma espécie de conselheiro de Sérgio Paulo, procurava afastar da fé o procônsul. Assim mesmo, tendo um nome tão interessante como este, filho de Jesus, na verdade ele não passava de um filho do diabo, pois procurava desviar o outro dos caminhos de Deus, porque não conseguiu, como nós vemos aí no texto. Quando nos dispomos a levar outros a conhecerem os caminhos de Deus, filhos do diabo, seus seguidores, podem tentar atrapalhar e desviar os interessados na mensagem. Mas Deus é poderoso, e pode utilizar até mesmo este tipo de situação para se revelar por meio dos verdadeiros filhos de Jesus. Diante da evidência de que o falso profeta Bar Jesus, na verdade, era um filho do diabo e não filho de Jesus, o que Barnabé e Paulo verdadeiramente mostraram, e eles eram filhos de Jesus, ou eles são filhos de Jesus, Sérgio Paulo creu maravilhado. Filhos de Jesus enfrentam filhos do diabo na evangelização, mas a vitória é do Senhor.